Olá, empreendedor de sucesso! Tudo bem? Seja bem-vindo! E hoje nós vamos falar de dois pontos extremamente importantes para o seu negócio. Nós teremos lá o custo fixo e o custo variável. Já ouviu falar sobre isso? Você faz uso desses dois pontos no seu negócio? Se não faz, já vou te advertir. É possível que você esteja jogando dinheiro fora, né? Esteja trocando seis por meia dúzia ou esteja a caminho da bancarrota. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Quem já passou por mim em algum momento, em algum curso aí, já ouviu falar desses dois pontos que eu sempre estou tocando essa tecla, tá bom? Você tem que saber, não importa o tamanho do seu negócio, se é nano, micro, né, pequena, média ou grande empresa, você tem que saber o que é custo fixo e custo variável. Vamos ver? Né? Conceito de custo fixo. O custo fixo já está falando que é fixo. Usando ou não, você vai ter que pagar, tudo bem? Ele não tem variação, ou se tiver variação muito pequena aí do projetado e realizado, em relação a fatores que não são de produção ou venda. Tudo bem? Então, ela é um custo fixo. Vamos ver algumas características. Olha lá. Recorrente, acontece de forma periódica, quinzenal, mensal, trimestral, semestral, anual, né? Que são aquelas contas que são previsíveis. Então, a gente vai ver os exemplos já um pouquinho mais para frente. Então, eles são recorrentes, não é uma surpresa, você não vai ser pego de surpresa com o seu custo fixo, tá bom? Independente da produção ou de venda, não muda conforme a empresa produz 10 ou 1000 produtos, tá? Existe uma pequena exceção quando você tem que fazer uma divisão. Quando o seu negócio é dentro da sua casa, e aí você usa a sua energia elétrica, sua água, para realizar o seu produto ou serviço. Então você vai ter que fazer uma divisão, né? Vai aprender a fazer um cálculo assim. O quanto eu pagava antes de realizar essa minha empresa dentro da minha casa? Daí vai ser o custo fixo da sua casa. E o que passar disso, o excedente, ele vai ser do seu custo fixo da sua empresa, tá bom? Tem a possibilidade também de você colocar dentro do custo variável também, né? Então, por exemplo, o meu custo fixo é pagar R$ 100 por mês de água e R$ 100 por mês de luz. Ah, eu aumentei a produção. Teve um mês lá que eu vendi fora do comum, vendi aí 1000 peças a mais. Aí vai ter uma variação grande aí da conta de luz ou de água, tá? O que variar, o que ultrapassar, então vamos supor que era assim, né, uma média de 100 todos os meses e aumentou para 130, esses R$ 30 que passou, ele vai entrar no custo variável também, tá bom? Quem já passou por mim já ouviu falar essa frase. Olha, quando tem a pergunta quem é que paga, só existe uma resposta: é o cliente. E o cliente paga o quê? Tudo, tá bom? E tudo tem que estar no seu devido lugar. Então, quando é custo fixo, né, que é para sua empresa estar aberta, produzir, né, existir, é custo fixo. Ah, quando ele tem uma variação, provoca uma variação nas minhas contas, nas minhas despesas, ele é ligado ao custo variável, mas a gente vai ver isso já já, tá bom? Ele é previsível, facilita o planejamento. Você lembra lá que eu falei para vocês? Ele não é surpresa. Aluguel é surpresa? Não. Água, luz, telefone, internet? Não. Contador, salário de empregados, o seu prolabore, tudo isso daí já é previsível. Nós sabemos que vamos ter que pagar usando ou não. Então é possível já, né, dentro de uma planilha, você lançar o ano todo. Tudo bem? Então, ó, se lembra, você tem que saber de onde o seu dinheiro vem, o quanto e para onde ele vai. Tudo bem? E quanto mais previsível for, melhor e você vai ver por que disso. Né? Exemplos de custo fixo: aluguel do imóvel, né? Estou alugando lá um espaço, um prédio, uma sala, não importa. É previsível, todo mês eu vou ter que pagar. Salários de funcionários administrativos, né? Está previsto lá. Aí pode ser de produção também, porque o empregado de produção ou de vendas, por exemplo, ele tem o seu fixo e pode ter lá um variável que é por conta de produção, tá? Então, fixo entra, né, nesse controle de custo fixo e o que exceder lá, que é uma comissão, uma participação, ele vai lá para o variável, tudo bem?
Contas de internet e telefone fixo, ou hoje, né, a gente usa muito o celular, ele entra aí no custo fixo. Tomem cuidado, né? Bem recentemente eu prestei consultoria para uma empresa e eles tinham um plano lá de celular que foi vendido por algum consultor dessa área, e eles tinham direito a 25 linhas de telefone celular, só que eles só estavam usando 4, estavam pagando por 25 e só estavam usando 4. E o custo caiu muito quando a gente readequou essa, esse controle aí, tá bom? Cuidado, às vezes existem alguns vazamentos que você consegue enxergar por meio aí dos seus custos fixos, tá? Você tem que analisar, a gente vai ver isso daí. A gente tem que analisar as nossas contas para ver se não tem vazamento. Vazamento é pagar algo que não está usando, é pagar para alguém que você nem sabe para o que que é. Então é importante você analisar as suas contas. Olha a importância aí do custo fixo, né? Seguro empresarial, né? Às vezes é uma loja, um galpão, tem que ter lá seguro contra incêndio, seguro contra roubo, seguro contra enchentes ou qualquer outra coisa assim. Ele é um custo fixo. Tudo bem? Tá dando para entender? Então, fixo é que não vai variar, lanço o ano todo, né? Já previsível. E aí, ó, a gente vai ver que vai nos dar uma visão de quanto é o mínimo que eu tenho que faturar, né, para que eu consiga manter o meu negócio aberto. Legal? Depreciação de máquinas e equipamentos. Esse é um grande erro que eu vejo em boa parte de todos os empreendedores. Eles não fazem a depreciação das suas máquinas e equipamentos, né? O equipamento ele tem uma vida útil. E aí a grande maioria dos empresários espera quebrar para depois substituir. E aí tira tudo do bolso, entra num financiamento, faz um empréstimo. É uma loucura, né? Nós vamos falar em um outro ponto sobre essa questão da depreciação e é importante. O que que é? Mas basicamente para que você saiba, depreciação, e você pode jogar aí no Google, né, para ver o que que é você comprar uma máquina que custa lá R$ 5.000 e ela tem lá uma vida útil, né, de garantia, por exemplo, de 3 anos. Divido os R$ 5.000 pelos 3 anos e vou guardando lá numa caixinha separada lá aquele valor para que daqui a 3 anos eu consiga, se a máquina quebrar ou se eu quiser trocar, eu já tenha o dinheiro lá reservado, correndo juros de correção monetária numa aplicação durante esses 3 anos, para não tirar nada do bolso. Tiro lá da aplicação do dinheiro que foi guardado para que eu possa fazer essa compra. Isso acontece muito e eu fico muito triste, né, de ver isso, porque eu converso, ando de Uber e converso com alguns motoristas de Uber, eles não fazem essa depreciação do próprio carro, eles não fazem uma reserva emergencial e nem a depreciação. O carro tem um uso, né, grande, roda todos os dias, o dia inteiro, dia e noite, e esse carro ele vai se desgastar. E aí o faturamento todo que a grande maioria dos Uber recebem, eles terminam gastando ou usando para pagar suas contas, né, pagar o custo fixo da sua casa e não faz essa depreciação. O carro quebra, o carro precisa de manutenção e eu vou precisar trocar o carro, né, depois de um certo tempo. Eu não tenho, né, essa reserva da depreciação, vou ter que tirar tudo do bolso. Será que vai ter? Né? Será que você tem tanto crédito assim? E de onde vai surgir? Né? Hoje eu assistindo um vídeo aí, vi lá que um carro de R$ 35.000, né, financiado, foi para R$ 72.000. Você pagou mais do que o dobro, né, sobre um único bem. Né? Então é importante que você tenha faça já como que é previsível que ele vai se desgastar, vai quebrar, vou precisar trocar. Eu reservo antes esse dinheiro aos poucos, né, para que quando chegue no momento certo eu consiga comprar o meu novo carro, no caso dos Uber. E no caso de uma empresa, lá um equipamento, um liquidificador, um fogão, uma batedeira, uma empacotadeira, qualquer outro equipamento que ele vai se desgastar com o tempo, tudo bem? Licenças e taxas, tá lá. É previsto IPVA, IPTU, licenciamentos, tudo isso daí é previsto. Eu já posso lançar lá no mês que eu vou usar, né, ou fazer lá um provisionamento para que eu possa, né, ter uma previsão de quanto eu preciso ganhar para pagar todos esses custos. Tudo bem? A importância do conceito, né, de saber o que é custo fixo. Ó.
ajuda a calcular o ponto de equilíbrio. Sem você saber custo fixo e custo variável, você não tem como calcular o seu ponto de equilíbrio, né? No vídeo anterior eu estava falando lá, ponto de equilíbrio você tem que saber o dia e o horário que você atingiu. Você tem que comemorar, né, porque atingiu esse ponto, tudo bem? Sem esses dois itens aí você não vai conseguir fazer esse cálculo e vai ficar às cegas, vai tentar a sorte. E não existe sorte em negócio, né? O Abílio Diniz ele falava assim: "Ah, eu tenho sorte, descobri que tenho sorte nos negócios, mas quanto mais eu trabalho e aprendo, mais sorte eu tenho". Tudo bem? Tomada de decisão, a empresa conhece os seus custos fixos e sabe quanto precisam faturar para não operar no prejuízo. Lembra lá? Eu já sei o quanto eu preciso faturar, né? Não é faturar a palavra correta, né? A gente vai ver depois, né, que é chamado margem de contribuição, é o que me sobra, não é faturamento, cuidado, né? Mas eu já sei, não é surpresa. Um bom empreendedor, ele nunca é pego de surpresa, ele está se preparando o tempo todo, né? E principalmente nesses pontos que são previsíveis, tá bom? Planejamento estratégico permite prever compromissos mesmo em períodos de baixa produção e venda. Você vai ver lá, que a gente vai, né, dar uma olhadinha lá no o custo fixo, ele se mantém. O variável, ele varia, né? E você vai descobrir, por exemplo, qual que é o melhor dia da semana, qual a melhor semana do mês, qual o melhor mês do ano, quais foram os anos melhores e piores da sua empresa. É importante que você saiba disso. Você sabe disso? Qual o melhor horário do dia para o seu negócio? Qual o melhor semana do seu negócio? Qual o melhor período do mês para que você faça suas vendas e tudo mais? Então é importante que você saiba disso. Sem ter controle, sem saber lá o seu custo fixo e variável, fica difícil. Tudo bem? Então, ele serve para fazer o seu planejamento estratégico. Tudo bem? Então, o custo fixo é o gasto que a empresa terá mesmo que não venda nada no mês. Deu? Né? Se falei muito rápido, ficou alguma dúvida, deixa uma mensagenzinha aí, eu vou te responder assim que possível. Tudo bem? Vamos lá agora para o custo variável. O custo variável é aquele que aumenta ou diminui conforme a produção ou venda da empresa. Então, quanto mais eu vender ou quanto mais eu produzir, vai variar, né? Porque eu vou ter que comprar insumos, eu vou ter que comprar embalagens, vou ter que comprar matéria-prima. Então, quanto mais eu compro, né, vai variar lá o meu custo. Ah, não vendi nada esse mês, fechou, estourou uma adutora na rua do meu negócio, fiquei fechado uma semana inteira. Então, o custo variável vai ser zero, né? Ah, é uma data comemorativa, todo mundo está encomendando um montão de produtos meus, né? Então, meu custo variável vai aumentar em muito. Ah, é um mês típico, né? É o mesmo consumo todos os dias, pessoas que compram aqui todos os dias, não variam muito, né? Mas é um custo variável lá, que quanto mais eu vendo, né, mais ele aumenta. Quanto menos eu vendo, menos ele aumenta. Ou seja, ele está diretamente ligado à atividade produtiva. Quanto mais a empresa produz ou vende, maior será o custo. Se parar a produção, o custo deixa de existir. Lembre-se só no custo variável. Custo fixo é independente de produção. Tendo ou não, eu vou ter que pagar. Tudo bem? No custo variável, aí é legal você ter essa percepção e aí esse controle do dia, da semana, do mês e do ano, que você pode fazer uma previsão também de compras, né? Porque você não pode ter produtos dentro da sua loja, do seu estoque, que durem mais de 30 meses, de 30 dias, tá bom? 30 dias você já está tendo prejuízo. Um outro vídeo a gente vai falar assim, que não existe como você vender duas vezes sem juros, tá? Mesmo que não esteja sendo cobrado aí no cartão ou, né, aparecendo em algum lugar, ele está incutido dentro do preço, tá bom? Então os produtos, e principalmente os que são perecíveis, não podem ficar muito tempo na prateleira. E você tendo esse tipo de controle, você consegue fazer uma previsão de quanto você deve comprar, chamado just in time, né? É você só compra o que vende. Então fica muito mais fácil porque você preserva o seu caixa, né? O fluxo de caixa, preserva as suas finanças e o produto sempre vai estar
Fresquinho, lembra lá das Tostines? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, você precisa responder isso aí. As características principais do custo variável. Proporcional à produção ou venda. Cresce ou diminui conforme a quantidade produzida ou comercializada, né? Já falei, ele vai variar aí. Vendeu, né, ou atendeu pessoas, vai variar, né? Não é fixo, não existe se não houver atividade. Então, ele é diferente do fixo por conta disso, né? Ele sempre vai estar variando para cima ou para baixo, ou não vai existir quando você não vende nada. Flutuante varia de mês a mês, dependendo do movimento e do negócio. Então, é importante que né, e eu vejo isso acontecendo o tempo todo, empreendedores que não pensam a médio e longo prazo, né? Não importa que parte do ano você esteja, qual que é a próxima data comemorativa? Qual que é a... Porque eu vou fazer decoração, vou me planejar, vou fazer uma propaganda anterior, já chamando, né? Chamada para ação para que meu cliente venha para a minha empresa. E é o que eu estava falando, é mais ou menos previsível, eu posso me precaver antes, tá bom? Planejamento é sempre antes. Ó, algumas pessoas falam fazer planejamento na época que aconteceu alguma coisa, isso não é planejamento, isso é apagar fogo. E a maior parte aí dos empreendedores vive apagando fogo, isso não é legal, provoca um desgaste muito grande, tá bom? Exemplos de custo variável. Matéria-prima utilizada na produção, vendo mais, compro mais matéria-prima, vendo menos, compro menos matéria-prima. Embalagens por unidade produzida, né? Vou ter que comprar lá proporcionalmente produzir, vou ter que comprar embalagem, não importa qual seja o seu insumo, tá? Se é embalagem ou matéria-prima, não importa o que seja, é importante que você tenha esse controle de ter lá sempre um estoque que seja adequado, que não vai faltar para que você não passe aperto, mas que não fique sobrando demais, porque matéria-prima, insumos, eles são dinheiro parado dentro do seu estoque. E o pior de tudo, né? É, e até comparável, né? Se você guardar dinheiro embaixo do colchão, ele vai desvalorizar a partir do segundo dia. A matéria-prima estocada lá passou, né, dos 30 dias dentro do seu estoque que você não usou, você também está perdendo. Ele vai apodrecer, não fisicamente, talvez, né, porque tem uma validade maior, mas você vai estar perdendo dinheiro. Não pode acontecer isso. Tudo bem? Comissão de vendedores. Então, o vendedor vendeu mais, ganha mais comissão. Frete relacionado à entrega de pedidos. Cuidado, né? Tem gente que ainda acredita em Papai Noel. Tudo bem? Coelhinho da Páscoa. Empreendedor tem que quebrar todas essas tradições aí. Não existe frete grátis, né? Ninguém é louco de estar passando na frente da sua loja e perguntar lá: "Ô, tem alguma entrega lá pro lado que eu vou e eu vou fazer para você de grátis?" Não tem, né? Então, também varia aí o frete, né? Para cima ou para baixo, conforme o número de entregas que você tenha que fazer. Cuidado, tem gente que acredita em frete grátis. Isso daí é uma estratégia de marketing para chamar a atenção do cliente aí, tá bom? Tem gente que acha certo, tem gente que não acha certo. Aí você que vai decidir no seu negócio. Tudo bem? Impostos, né? Quanto mais você vendeu, mais imposto você vai pagar. E uma dica, né? Uma dica extremamente importante. Primeiro paga o imposto. Gente, nunca fique devendo para o governo. O governo é o seu sócio oculto. Mesmo que você seja um MEI ou um micro empreendedor, você vai ter como sócio o governo. E ele vai querer receber a parte dele, que são os impostos. Pague os impostos antes de pagar qualquer outra coisa para que não corra risco, porque os juros, multas e é, ações que vão vir para cima de você é muito grande, tá bom? Não é legal. Então prestem bem atenção nisso aí. Energia elétrica utilizada nas máquinas, lembra lá? Ah, quando é dentro de uma empresa, lá, um local que já é sua empresa separada da sua casa, legal, ele vai entrar lá o custo fixo para o fixo, né, do que você precisa para que a empresa seja aberta ou funcione, e ele pode também entrar a conta de água e de luz no seu custo variável quando ele está diretamente ligado ao seu produto ou serviço, tá bom? Então, eu lavo o cabelo, né? É um salão de cabeleireiro. Então, quanto mais eu lavar cabelo, mais vai aumentar minha conta de água. Mas eu tenho um custo fixo. Ah, um custo fixo é quando, se eu não lavar nenhum cabelo, então ele vai estar
no custo fixo. Ah, mas ele variou, então eu vou ter que colocar essa variação, né, do custo dentro do meu custo variável. O custo variável, gente, nada mais é do que a ficha de produto ou serviço ou ficha técnica, tá bom? Então você pode conhecer por esses três palavras aí, ou os três nomes, ou até por um outro nome. É a receita do bolo, tudo bem? Então, o custo é ficha de produto, ou ficha de serviço, ou ficha técnica. Dá uma pesquisadinha aí, ou pergunta aí, eu posso mandar para vocês um modelo. Tudo bem? Vamos lá? Então, a importância do conceito: controlar a margem de contribuição. Então, sem saber custo fixo ou custo variável, né, e valor de venda, que eu falei em um outro vídeo, eu não tenho como calcular a minha margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? É o valor de venda menos o meu custo variável, né, é igual à margem de contribuição. Tudo bem? Então, olha lá, o meu valor de venda menos o custo do meu produto ou serviço, o resultado é a margem de contribuição. O custo fixo dividido pela minha margem de contribuição é o meu ponto de equilíbrio. Você descobriu a mágica aí de conseguir manter o seu negócio aberto, né? Você vai saber os números que você precisa saber para que o negócio dê certo, tá bom? Então, receita menos custo variável mostra quanto sobra para pagar o custo fixo e gerar lucro. Não é lucro ainda, tá bom? As pessoas colocam aí a palavra lucro, mas o lucro é a partir do ponto de equilíbrio. Então, se eu atingir meu ponto de equilíbrio, que é o 0 a 0, né? Não sobrou e nem faltou, a partir daquele momento eu estou tendo lucro. Até então, né, eu só estou sobrevivendo. Tudo bem? Se vocês quiserem, eu posso falar um pouquinho mais sobre isso em um outro vídeo. É só deixar a dúvida aí. É gestão de preços, né? Então, eu só posso dar desconto se eu souber os meus custos aí reais, né? De custo fixo e custo variável e valor de venda. Mas eu já vou adiantando. Quem passa por mim aprende que desconto não existe. Porque, gente, desconto é um tiro nos dois pés, né? Cada vez que você der um desconto que ele não esteja previsto lá na sua ficha de produto, serviço ou ficha técnica, você vai ter que trabalhar muito mais para atingir o seu ponto de equilíbrio, tá bom? Só quem leva vantagem é o cliente. O ideal é que os dois saiam satisfeitos. Você como fornecedor de produto ou serviço e o seu cliente, porque usou seu produto ou serviço. Não pode ficar no prejuízo nenhum e nem outro, tudo bem? Cuidado, né? Decisões estratégicas permitem analisar se vale a pena aumentar a produção ou oferecer desconto, né? Não tem como, gente, pelo amor de Deus, não deem desconto. Não altere o seu valor de preço, né? O preço do seu negócio para a venda, sem você saber os números do seu negócio, que é valor de venda, custo fixo, custo variável, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. Tudo bem? Custo variável é o gasto que só existe quando há produção ou venda. Quanto mais eu produzir, mais ele aumenta. Tudo bem? Ficou alguma dúvida? Você quer um vídeo mais, né, detalhado sobre algum ponto que foi dito hoje? Né? Aqui estão os meus contatos. Né? Eu sou o José Passos, né? Sou o fundador da Escola de Negócios Osasco. Está lá o nosso site, o nosso WhatsApp, mande lá a sua mensagem, né? O nosso contato, ou deixe uma mensagem aqui, né, onde você estiver assistindo. E eu te peço, se você gostou, curte, comenta e compartilhe. E até a próxima!